A primeira vez que uma mulher de 45 anos me disse: "Não sei se ainda valho a pena", senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não porque fosse verdade, mas porque entendi algo devastador sobre o que nossa cultura faz com as mulheres maduras. Ela as ensina a acreditar que seu valor tem prazo de validade, que depois de certa idade devem se contentar com migalhas emocionais e serem gratas por qualquer atenção que recebam. Essa mulher não estava sendo dramática. Ela estava repetindo em voz alta uma narrativa que nossa sociedade sussurra para as mulheres durante décadas. E o pior de tudo, ela havia começado a acreditar nisso. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O que vou compartilhar com vocês hoje vai contra tudo o que já ouviram sobre o amor depois dos 40. Por mais de 2 décadas acompanhando mulheres em suas transformações emocionais, testemunhei algo que parece quase revolucionário em sua simplicidade. As mulheres que encontram os melhores homens, os relacionamentos mais fortes e o amor mais consciente não são aquelas que lutam contra a idade ou tentam competir com mulheres mais jovens. São aquelas que descobriram um segredo que a maioria das pessoas ignora completamente. Esse segredo não tem nada a ver com técnicas de sedução, cirurgia plástica ou fingir ser alguém que você não é. Tem a ver com algo muito mais profundo, algo que passei a entender como a diferença entre viver pedindo amor e viver oferecendo amor a partir de um lugar de abundância. E quando você entende essa diferença, tudo muda. Em um estudo que acompanhei de perto, 68% das mulheres com mais de 40 anos acreditam ter menos chances de encontrar um parceiro de qualidade. Mas o que mais me impressionou não foram os números, e sim perceber como essa crença se torna uma profecia autorrealizável. Quando uma mulher acredita que tem menos valor, ela começa a agir de acordo com essa crença. E essa energia de escassez é exatamente o que repele os homens que valem a pena conhecer. Em minha prática clínica, aprendi que crenças são mais poderosas do que fatos. Uma mulher pode ser absolutamente extraordinária, inteligente, generosa, apaixonante, e ainda assim sabotar cada relacionamento potencial simplesmente porque, lá no fundo, acredita não merecer o que busca. A mente não persegue aquilo que acredita não merecer, e o corpo revela o que a mente esconde. Há alguns anos, tive a oportunidade de acompanhar 2 mulheres que chegaram ao meu consultório com histórias muito semelhantes, ambas recém-divorciadas, ambas inteligentes, ambas bem-sucedidas em suas carreiras e ambas preocupadas em encontrar o amor novamente. Uma tinha 43 anos, a outra 49. Em teoria, pareciam estar na mesma situação, mas o que aconteceu a seguir me ensinou algo que mudou para sempre minha visão sobre relacionamentos. A primeira mulher, vamos chamá-la de Carmen, chegava a cada sessão com uma nova história de decepção. Homens que queriam sair com ela, mas nunca para nada sério, que desapareciam depois de algumas semanas, que lhe davam sinais contraditórios. Ela havia se tornado uma especialista em analisar mensagens de texto e ler nas entrelinhas de cada conversa. Sua energia estava constantemente focada em decifrar o que a outra pessoa estava pensando, o que ela havia feito de errado, como poderia se adaptar para ser mais atraente. Era um ciclo exaustivo que eu reconhecia muito bem e que vi se repetir em dezenas de outras pacientes ao longo dos anos. O problema de Carmen não era a idade, não era sua aparência, não era sua inteligência ou sua carreira brilhante. Era a postura com que ela entrava em cada encontro, a de alguém que precisa ser escolhida, não de alguém que está escolhendo. Essa diferença, aparentemente pequena, muda tudo na dinâmica relacional. A segunda mulher, Ana, tinha uma energia completamente diferente. Os homens não apenas a cortejavam, eles a cortejavam de verdade.
Homens sérios e maduros que, desde o primeiro encontro, deixavam claro que estavam interessados em conhecê-la profundamente, não apenas em passar o tempo. Quando lhe perguntei qual ela achava que era a diferença, sua resposta me deixou pensando por meses. Não estou procurando alguém que me escolha, disse ela. Estou escolhendo com quem quero compartilhar minha vida. Essa diferença, sutil, porém poderosa, é o que passei a chamar de bússola interna do amor consciente. Não se trata de técnicas ou estratégias, mas de algo muito mais fundamental: o relacionamento que você tem consigo mesma. Ana havia desenvolvido o que em psiquiatria chamamos de autorregulação emocional aplicada ao amor. Ela sabia distinguir entre carência emocional e amor genuíno, entre a necessidade de validação e o desejo autêntico de conexão. Enquanto Carmen buscava aprovação, Ana buscava compatibilidade. Enquanto Carmen se perguntava: será que ele gosta de mim? Ana se perguntava: será que eu gosto dele? Essa inversão de perspectiva, que pode parecer simples, é, na verdade, o resultado de um trabalho profundo consigo mesma, e é exatamente o que transforma a qualidade dos relacionamentos que uma mulher atrai. Há uma diferença enorme entre ter padrões e ter uma lista de exigências. Exigências vêm do ego, daquilo que achamos bonito por fora. Padrões vêm da alma, daquilo que realmente precisamos para nos sentirmos respeitadas, valorizadas e em paz conosco mesmas. Essa diferença, embora possa parecer mínima, é o que separa as mulheres que atraem relacionamentos saudáveis daquelas que se encontram constantemente em dinâmicas tóxicas. E isso me leva a uma compreensão que revolucionou meu trabalho clínico com mulheres maduras. Em minha prática, observei que homens que viveram o suficiente, que tiveram relacionamentos sérios, que aprenderam com seus erros, desenvolvem o que eu chamo de radar da autenticidade. Após anos de experiência, eles se tornam incrivelmente hábeis em detectar quando uma mulher está sendo genuína e quando está fingindo para agradar. Esse radar não é consciente na maioria das vezes. Ele opera de forma instintiva, emocional, quase corporal. O homem não pensa, ela está agindo por insegurança. Ele simplesmente sente algo que o afasta, que o faz não querer se comprometer, e ele muitas vezes nem consegue explicar por quê. Quando uma mulher age movida por um desespero sutil, por aquele medo silencioso da solidão, ela emite sinais inconscientemente. Sua energia muda, ela se torna mais ansiosa para agradar, mais disposta a ignorar comportamentos que, no fundo, a deixam desconfortável. E mesmo que ela pense que está sendo mais atraente e mais flexível, na verdade está emitindo sinais de insegurança que repelem justamente os homens que buscam uma parceira confiante. Homens maduros, prontos para um relacionamento sério, não procuram alguém que se adapte a eles como um camaleão. Eles procuram alguém com quem possam ser autênticos. E para isso, precisam sentir que a outra pessoa também está sendo autêntica, que estão conhecendo a pessoa real, não uma versão editada para obter aprovação. Ao longo de décadas, acompanhando mulheres que realmente constroem relacionamentos profundos e duradouros depois dos 40, identifiquei 5 características fundamentais. Não são técnicas aprendidas em livros, mas sabedoria nascida de experiências reais, de erros reais, de crescimento real. A primeira é o que chamo de presença magnética sem perseguição. Essas mulheres aprenderam a arte de estar completamente disponíveis emocionalmente quando estão com você, mas completamente engajadas em suas próprias vidas quando não estão. Elas não ficam constantemente se perguntando o que ele está fazendo. Não checam compulsivamente o celular esperando mensagens. Não criam histórias dramáticas em suas mentes quando ele demora a responder. Sua energia está focada em suas próprias vidas, seus projetos, suas paixões, suas amizades. E, paradoxalmente, essa energia de abundância pessoal é o que mais atrai homens maduros.
porque um homem que busca uma companheira para a vida não quer se sentir como o centro obsessivo da existência de outra pessoa. Ele quer sentir que está sendo convidado a participar de uma vida que já é rica e plena. A segunda característica é a transformação na relação com o tempo. Essas mulheres compreendem algo profundo sobre valor pessoal. O tempo delas não é apenas tempo, é energia vital. E quando alguém não respeita essa energia, elas não se sentem obrigadas a dar explicações ou infinitas segundas chances. Uma das minhas pacientes me descreveu isso com uma clareza que me marcou. Ela disse: antes, quando um homem cancelava planos de última hora ou me dava desculpas vagas, eu simplesmente ficava parada esperando, tentando ser compreensiva, pensando que talvez estivesse sendo exigente demais. Agora entendo que meu tempo é o presente mais valioso que posso oferecer e só o dou àqueles que demonstram apreciá-lo. Isso não é arrogância, é a compreensão madura de que, quando alguém valoriza sua presença na vida dele, ele se organiza para que essa presença seja possível. Ele planeja, antecipa, se compromete. E quando alguém não faz isso de forma consistente, essas mulheres não desperdiçam energia tentando ensiná-lo. Talvez a característica mais poderosa que observei e aquela de maior impacto na qualidade dos relacionamentos seja o que chamo de imunidade emocional a projetos de resgate. Essas mulheres desenvolveram uma habilidade quase clínica para detectar quando um homem está emocionalmente indisponível, quando carrega traumas não processados, quando busca uma terapeuta gratuita em vez de uma parceira. E aqui está a parte que considero mais revolucionária. O sistema nervoso delas não se ativa mais romanticamente perto desses homens. Elas não sentem aquela descarga de adrenalina do "eu posso ajudá-lo". Não interpretam a dor dele como profundidade. Não confundem a carência emocional dele com amor. Elas aprenderam algo que só a experiência pode ensinar, que você não pode amar alguém por completo. Você só pode amar alguém a partir da sua própria integridade. Esse é um dos ensinamentos mais difíceis que existe, porque vai contra um impulso muito feminino e muito humano, o de querer salvar quem amamos. Mas há uma diferença enorme entre apoiar alguém que está se curando e carregar alguém que não quer se mover. Uma dessas dinâmicas é amor, a outra é esgotamento disfarçado de amor. Isso não significa que elas procuram homens perfeitos, sem feridas ou experiências passadas. Significa que elas procuram homens que estejam trabalhando ativamente em seus próprios processos, que sejam conscientes de seus padrões e que assumam a responsabilidade pelo próprio crescimento emocional. A diferença é sutil, mas fundamental, entre alguém que está se curando conscientemente e alguém que espera que outra pessoa o cure. A quarta característica vai contra tudo o que nos ensinaram sobre atração e romance. Chamo de visão relacional de longo prazo. Essas mulheres não se apaixonam por potencial, elas se apaixonam por realidades. Não são seduzidas por belas palavras ou grandes gestos ocasionais. Elas observam padrões de comportamento cotidiano. Quando um homem diz que valoriza a família, elas observam como ele trata a própria família. Quando ele diz que busca um relacionamento sério, elas verificam se suas ações refletem esse desejo. Elas aprenderam que os verdadeiros valores de uma pessoa não estão em suas declarações, mas em suas decisões diárias, em como lida com o estresse, como resolve conflitos, como se comporta quando ninguém está olhando. Essa capacidade de observação paciente as protege de um dos erros mais comuns nos relacionamentos: apaixonar-se pela versão idealizada de alguém que criamos em nossa mente, em vez de se apaixonar por quem essa pessoa realmente é. E, paradoxalmente, essa clareza as torna mais atraentes, porque os homens maduros se sentem seguros o suficiente para serem autênticos com elas, sabendo que não serão julgados por não corresponderem a uma fantasia irrealista. E chegamos à quinta característica, que considero a mais sofisticada: a compreensão profunda do que significa reciprocidade emocional madura.
Essas mulheres superaram a crença de que o amor é medido pela quantidade de doação. Passaram a entender que o amor saudável é medido pelo equilíbrio na troca de energia entre duas pessoas. Não estou falando de manter uma contagem rígida de quem fez o que para quem. Estou falando de algo muito mais sutil, a capacidade de perceber se você está em um relacionamento onde ambos se esforçam pelo bem-estar um do outro, onde ambos se sentem vistos, valorizados e cuidados, onde há um fluxo natural de dar e receber que não exige negociação constante. Uma das minhas pacientes descreveu isso com uma sabedoria que achei brilhante. Ela me disse que costumava pensar que amar era dar até doer. Hoje, ela entende que o verdadeiro amor é quando dar e receber parecem naturais, e nenhum dos dois exige esforço sobre-humano ou sacrifício da própria essência. Essa compreensão as leva a desenvolver uma sensibilidade muito apurada para detectar relacionamentos desequilibrados antes que se tornem tóxicos. Elas percebem quando estão dando mais energia emocional do que recebendo, quando estão sendo mais atenciosas do que a outra pessoa, quando estão investindo mais no relacionamento do que o parceiro. E quando percebem esse desequilíbrio, elas não ignoram o sinal, não tentam compensar dando ainda mais. Elas conversam, avaliam e, quando necessário, se afastam, com clareza, sem drama, sem a culpa paralisante que antes as mantinha em situações que as esgotavam. Esse é um nível de maturidade emocional que só se desenvolve quando uma mulher está verdadeiramente em paz consigo mesma. É importante entender que essas 5 características não surgiram da noite para o dia. Elas nasceram do que considero o verdadeiro superpoder da maturidade feminina. A capacidade de aprender com as experiências sem se tornar cínica, de proteger o coração sem se fechar para ele, de desenvolver discernimento sem perder a capacidade de se maravilhar. Cada relacionamento que não deu certo, cada decepção, cada momento em que se sentiram desvalorizadas, nada disso as destruiu. Pelo contrário, as educou, ensinou-as a reconhecer padrões, a confiar na intuição, a diferenciar entre amor verdadeiro e dependência emocional, entre paixão autêntica e a turbulência que confundimos com intensidade. Ao longo de décadas de trabalho clínico, percebi que essa transformação de ferida em sabedoria não acontece automaticamente. Ela requer uma decisão consciente, a decisão de não deixar que as decepções do passado fechem o coração para o futuro, a decisão de aprender sem se tornar amarga, a decisão de continuar se abrindo para o amor, mas agora com discernimento. Essas mulheres não são especiais porque nasceram com algum dom específico. Elas são especiais porque decidiram transformar suas feridas em sabedoria, seus erros em discernimento, sua dor em poder pessoal. Em minha prática clínica, observei ao longo de décadas que mulheres com alta autoconfiança e independência emocional são percebidas como significativamente mais atraentes para relacionamentos de longo prazo, independentemente da idade, e pude compreender o porquê. Quando uma mulher desenvolve essas características, sua energia muda completamente. Ela não está mais no modo de demonstração, tentando provar que merece amor. Ela está no modo de avaliação, determinando se o amor oferecido é o tipo que realmente enriquece sua vida. Homens maduros, especialmente aqueles que estiveram em relacionamentos onde se sentiram pressionados a ser alguém que não eram ou onde sentiram que precisavam resgatar alguém emocionalmente, reconhecem essa energia como um alívio. Eles finalmente encontram alguém que não precisa ser salva, que não busca completude através deles, que já tem uma vida rica e está avaliando se ele pode agregar valor a ela. Em minha experiência clínica, vejo que essas mulheres desenvolveram o que chamo de radar relacional avançado. Elas conseguem distinguir com precisão quase clínica entre um homem emocionalmente disponível e um que está meramente presente fisicamente, entre alguém que busca companhia confortável e alguém que genuinamente busca um parceiro para a vida.
entre alguém que quer que sua vida permaneça a mesma, mas com alguém ao lado e alguém disposto a cocriar algo novo. Esse discernimento não veio de cursos ou leituras, veio da vivência, da experiência acumulada e da permissão para sentir, de verdade, a diferença entre estar em um relacionamento nutritivo e um que as esgotava. Elas aprenderam a reconhecer a diferença entre a excitação da incerteza e a tranquilidade da segurança emocional. E quero ser precisa aqui. A segurança emocional que estou descrevendo não é a segurança do conformismo, do pelo menos tenho alguém. É a segurança de saber que estou com alguém que me vê, me respeita e quer estar aqui. Essa é uma distinção fundamental que muda completamente a qualidade de qualquer relacionamento. E o mais bonito é que essas mulheres não chegaram a essa clareza se tornando calculistas ou frias. Pelo contrário, tornaram-se mais autênticas, mais capazes de uma intimidade verdadeira, mais dispostas a se vulnerabilizar com a pessoa certa. Porque quando você confia no seu próprio julgamento para escolher, você se permite abrir completamente o coração quando encontra alguém que vale a pena. Há algo que raramente é discutido quando falamos de maturidade emocional no amor: a diferença entre dois tipos de intensidade. A primeira é a intensidade que vem do drama e da incerteza. A segunda é a intensidade que vem de uma conexão autêntica e profunda. Na juventude, muitas vezes confundimos ansiedade com paixão, turbulência com profundidade, montanhas russas emocionais com amor verdadeiro. Mas a maturidade nos ensina que a intensidade mais poderosa, aquela que realmente transforma e sustenta, nasce de nos sentirmos plenamente vistas, valorizadas e aceitas por quem realmente somos, não pela versão editada que apresentamos ao mundo. Uma das minhas pacientes me explicou isso de uma forma que ficou gravada em minha memória. Ela me disse: antes, eu buscava relacionamentos que me fizessem sentir viva através da adrenalina. Hoje, busco relacionamentos que me façam sentir viva através da paz. E essa paz não é tédio, é a profunda tranquilidade de saber que posso ser completamente eu mesma, sem medo de rejeição. Essa compreensão as leva a buscar o que considero o santo graal dos relacionamentos maduros: compatibilidade no crescimento. Elas não procuram alguém que esteja exatamente onde elas estão. Procuram alguém que compartilhe a mesma direção, a mesma disposição para evoluir, a mesma curiosidade para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Elas entendem que, em um relacionamento maduro, ambas as pessoas mudarão ao longo dos anos. A questão não é se vão mudar, mas se mudarão na mesma direção, se apoiarão mutuamente nesse crescimento, se celebrarão a evolução uma da outra, em vez de resistir a ela. Já acompanhei relacionamentos que naufragaram não por falta de amor, mas por falta de direção compartilhada. Dois parceiros que se amavam genuinamente, mas que cresciam em direções opostas. Um buscando expansão, o outro buscando estabilidade. Um querendo se aventurar, o outro querendo se enraizar. Esses relacionamentos geram uma dor particular. A dor de amar alguém que simplesmente não está indo para o mesmo lugar que você. As mulheres que observei desenvolveram a clareza para identificar desde cedo se há ou não essa compatibilidade de trajetória. Não de sonhos idênticos, mas de valores fundamentais alinhados. E essa clareza as poupa de anos de sofrimento evitável. E aqui está o que considero verdadeiramente revolucionário. Essas mulheres pararam de procurar alguém que as complete e começaram a procurar alguém com quem possam compartilhar sua plenitude. Elas entenderam que plenitude pessoal não é egoísmo, é o presente mais generoso que se pode oferecer a um relacionamento. Porque a verdade que ninguém te conta sobre ser uma mulher madura no amor é esta: cada ano que você viveu, cada experiência que você atravessou, cada lágrima que você derramou e cada vez que você se levantou depois de cair, nada disso te tornou menos desejável, te tornou mais seletiva. E essa seletividade, quando vem do amor próprio genuíno e não do medo do abandono, se torna um magnetismo irresistível.
Homens que amadureceram emocionalmente, que aprenderam com suas próprias experiências, não estão procurando projetos para consertar ou personalidades para moldar. Estão procurando uma mulher que já sabe quem é, que tem clareza sobre o que quer, que pode oferecer companhia a partir de um lugar de abundância, não de necessidade desesperada. Eles não estão procurando alguém para preencher seus vazios emocionais, mas sim alguém com quem construir algo mais rico e profundo do que poderiam criar sozinhos. E para isso, precisam de uma mulher que já tenha uma vida que valha a pena ser vivida, não alguém esperando que ele lhe dê um motivo para viver. Quero ser completamente honesta com você sobre algo que considero fundamental. Desenvolver essas qualidades, viver de acordo com esses padrões, escolher a partir dessa clareza emocional, nada disso é uma estratégia para encontrar um parceiro. Não é um método infalível para encontrar o amor. É algo muito mais profundo e valioso. É um caminho rumo à coerência pessoal, à paz interior, à capacidade de se olhar no espelho e respeitar plenamente a mulher que vê refletida ali. Isso significa que você encontrará o amor da sua vida amanhã? Não sei, e seria irresponsável da minha parte prometer isso, mas posso lhe prometer o seguinte: você encontrará algo ainda mais valioso do que ter um parceiro. Você encontrará a profunda tranquilidade de saber que não precisa de mais ninguém para se sentir completa. E a partir dessa tranquilidade, qualquer amor que entrar na sua vida será o tipo que enriquece, não o tipo que drena. Será o tipo que celebra quem você é, não o tipo que tenta te mudar. O tipo que adiciona alegria a uma vida que já é plena, não o tipo que promete te salvar de uma vida vazia. O tipo de pessoa que te inspira a ser uma versão melhor de si mesma, não o tipo que te pede para se encolher para que ele se sinta grande. Meu convite para você não é para começar essa jornada se perguntando quando encontrará sua pessoa especial. Meu convite é para começar se perguntando algo muito mais poderoso. Estou me honrando na maneira como permito que os outros me tratem? Estou vivendo de acordo com meus próprios valores ou estou traindo esses valores por medo da solidão? Estou escolhendo por amor próprio ou estou escolhendo pelo terror de ficar sozinha?